Bom dia, irmãos, graça e paz. Muito bem, eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo no livro de Jó, por favor. Eu gostaria de refletir com vocês nessa manhã sobre quando as perdas nos derrubam. Quando nós pensamos em Jó, nós pensamos em todo tipo de perda. Há aqueles que pensam que as perdas são apenas dos nossos filhos, são apenas dos entes queridos, não é? Daqueles que eventualmente, por alguma enfermidade ou por alguma outra razão, não estão mais entre nós, com quem nós convivemos, às vezes oramos por eles e eventualmente, infelizmente, os perdemos. Mas há outros que, não por causa de filhos, ou cônjuges, ou pais, ou outros familiares ou amigos, mas que entram num estado de tristeza profunda porque perdem a mobilidade física. Eu conheci já pessoas que passaram por isso. Por causa de acidente de carro, ou algum outro acidente no trabalho, não conseguem mais correr, não conseguem mais andar. Ou às vezes tem que, de fato, amputar uma parte do corpo, e isso causa grande dor para essas pessoas. Há outros que, por perderem o trabalho, se desesperam. Há outros que, por terem sido roubaram o celular, acabou a vida. É o caso de alguns adolescentes, alguns jovens, às vezes alguns adultos também. Então, as perdas, elas mexem conosco, porque, querendo ou não, nós nos apegamos com aquilo que é nosso. E quanto mais nós amamos, mais aquilo dói dentro de nós. Como é que a gente reage? O que a Bíblia nos orienta sobre quando nós perdemos algo que nos é tão precioso? E pensando em nós, enquanto servos, servas do Senhor, pessoas que trabalham no reino do Senhor, eu fico imaginando aqui muitos que às vezes perdemos certas coisas no ministério que nós não estávamos contando perder, por N razões. Às vezes o próprio ministério, às vezes uma pessoa muito especial, às vezes uma liderança que nos trai, ou que abandona, ou que engana, ou que alguma outra coisa nesse sentido. Nós não estamos livres, não é? Nesse mundo mal em que vivemos, de nos depararmos com situações assim. Hoje de manhã eu li a frase de um pastor lá dos Estados Unidos que disse, até a frase no começo assustou um pouco, né? Eu estou cansado de viver, estou cansado desse mundo de mentiras, estou cansado desse mundo de pecado, eu não quero mais viver. Uma frase que chama muito a atenção da gente, né? E ele disse, mas quando eu me lembro daquilo que o Senhor Jesus Cristo fala a respeito da minha vida e do que eu tenho que fazer nesse mundo, ele me lembra de que, de fato, eu não estou nesse mundo aqui para viver no mundo bom, no mundo perfeito. Pelo contrário, o fato de eu estar no mundo de mentira, no mundo de perdas, no mundo de engano, significa um privilégio para mim. Porque, pela graça de Deus, os meus olhos se abriram para ver que aqui tem mentira, que aqui tem mal, que aqui as pessoas passam as outras para trás. E por que é um privilégio? Porque Ele me colocou aqui para ser luz aqui, para ser sal aqui. E você e eu não podemos esperar outra coisa encontrar nesse mundo do que o mal. Quando nós acordamos e saímos, o que nós vamos encontrar lá fora? É o mal, é o pecado. Não é o novo céu e a nova terra, não é? Quando a gente sair daqui, quando a gente voltar para nossa casa, quando a gente for trabalhar no dia seguinte, o que nós vamos encontrar é pecado em cima de pecado. E pela graça de Deus não é a gente que está do outro lado. É a gente que está do lado de cá tentando mostrar às pessoas o caminho delas para o Senhor. Então a vida não é fácil. Estar nesse mundo é estar num mundo que jaz no maligno. Num mundo que está acostumado desde o início da sua história a perder, a morte, a presença daquilo que é e agora já não é mais. E como nós nos apegamos às coisas daqui, com naturalidade, nós nos apegamos a amigos, nós nos apegamos ao conforto, nós nos apegamos a comidas, nós nos apegamos a prazeres, e não tem nada de errado com isso. Pelo contrário, Deus nos colocou nesse mundo e Ele criou todas as coisas, e Ele mesmo diz que todas as coisas são boas e são para o nosso desfrute. A gente só não pode idolatrá-las e colocá-las no lugar dele. Então não é nada de errado em a gente se apegar às coisas. O problema é que quando o nosso coração se apega demais a essas coisas e nós eventualmente as perdemos, nós podemos entrar numa depressão, num sofrimento, numa alteração que, para além de ser emocional, pode se tornar física também e pode nos atrapalhar e nos prejudicar demais na nossa história. Quando eu abro o livro de Jó, muitas coisas vêm à minha mente. Eu imagino que à mente dos irmãos também. Um homem que perdeu os filhos, né? Que perdeu a saúde, que perdeu tudo.
Ele só não perdeu a esposa. Do resto, ele perdeu absolutamente tudo. E o livro de Jó começa, e ele não perdeu a vida também, começa falando sobre o caráter dele, quem ele era. E eu gostaria de ler então com vocês o capítulo 1, a gente vai ler algumas partes do livro, mas vamos começar com o capítulo 1, versículo 1, onde lemos assim. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Irmãos, você já imaginou se Deus, nesse exato momento, recebesse lá no céu os mesmos seres celestiais que aqui são apresentados, e Deus virasse para aquele que se chama Satanás, que é aquele que vai se apresentar logo após aqui, e dissesse para Satanás a seu respeito: agora que você não é Elias, você não é Moisés, você não é Jesus, agora você é você. E Deus está olhando para você. E aí ele olha para Satanás. E ele vai falar sobre você para Satanás. O que ele diria de você? O que ele falaria de você? Vamos ver o que ele fala de Jó? Verso 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou o meu servo Jó? Coloca teu nome aí, ó. Você reparou o meu servo? Não há ninguém como ele na terra. Deus falaria isso de você? Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Irmãos, se fosse a mulher de Jó falando isso dele, dava para entender. É uma esposa que gosta muito do marido e não gosta de falar dos pecados dele. Se fosse os filhos de Jó, daria para entender, ele deve ter sido um pai bonzinho. A gente leu ali que ele ora pelos filhos e se preocupava com eles. Mas é o próprio Deus falando isso de Jó. É Deus testemunhando que Jó é um servo dele. É Deus testemunhando que Jó é um homem íntegro. E íntegro, a integridade é a virtude de você ser quem você é, não importa diante de quem você esteja. Quando você está aqui num ambiente cristão, com irmãos e irmãs na fé, você se comporta de um jeito, mas se eventualmente você estivesse num hospital caótico, você se comportaria do mesmo jeito. Se você estivesse no meio de parentes não crentes, você se comportaria do mesmo jeito. Se você estivesse num estádio de futebol, você se comportaria do mesmo jeito. Se você estivesse com a sua família, você seria o mesmo que você é aqui dentro. Se você estivesse sozinho no banheiro da sua casa, com o celular na mão, você ia ser igualzinho que você é aqui dentro, porque você é íntegro. Você não age de modo diferente dependendo de com quem você está. E Deus diz para Satanás: Jó é íntegro. Ele é reto. Ele se desvia do mal. Você já reparou, meu servo, Satanás? Será que Deus testemunharia isso da gente hoje? Será que o que Deus falaria de nós? Sabe que isso é uma boa pergunta para você fazer para Deus, no teu momento de silêncio com Ele. Naquele momento que você separa durante o dia, para acalmar o teu coração, acalmar a tua mente, ler as Escrituras, orar ao Senhor e esperar silenciosamente, ficar em silêncio durante alguns poucos minutos, fazer perguntas e silenciosamente esperar.
O que o Senhor diria de mim, Senhor? O que falta em minha vida para que eu te sirva melhor? Onde eu não estou te servindo como o Senhor gostaria? Será que eu não tenho sido íntegro? Onde eu não tenho sido? E espere, em silêncio. Não que Deus vai falar audivelmente como eu falo agora com vocês. Pode ser que Ele fale se Ele quiser. Mas pode ser que Ele te traga à memória histórias, momentos, situações. Mas ouça. Silencie, porque Deus não compete com o barulho. Enquanto você está lendo, a tua mente está pensando naquilo que você está lendo. Quando você está falando do que você está pensando. Mas fique em silêncio alguns minutos, sem ler nada, sem falar nada, sem ouvir nada. Depois de ter falado um pouco com Deus, pratique isso. E pergunte ao Senhor, será que eu tenho me desviado? Onde eu tenho me desviado? Em que não tenho sido reto? Será que falta algo mais em minha vida para que eu possa te temer mais, Senhor, e te servir melhor? Jó era um homem assim. Jó era um homem que recebia do próprio Deus esse testemunho. E acontece essa situação em que os filhos de Deus, os anjos aqui no caso do livro de Jó, eles se aproximam do Senhor e o Senhor questiona Satanás de onde ele vem. Ele não está vindo do inferno, ele não está vindo do lago de fogo, ele está vindo de onde ele foi lançado. Ele está vindo aqui da terra. É porque é aqui que os demônios estão. É porque é aqui que os espíritos imundos, o inimigo da nossa alma, está e nos rodeia, tentando nos destruir e destruir a nossa família. É aqui que ele destruiu a primeira família e os convenceu a comer do fruto daquela árvore. É aqui que a consequência do primeiro pecado, fruto também da influência espiritual maligna, fez com que um irmão matasse outro irmão. O diabo não está no inferno, o diabo está aqui. O diabo está nesse mundo. E esse acusador, que é o significado da palavra Satanás em hebraico, não é? Ele se apresenta diante de Deus. João diz isso na sua primeira epístola, não é? Capítulo 2, de modo especial. Ele acusa e nós somos acusados. Nós temos um advogado e glória a Deus pelo que Cristo representa na nossa vida. Mas o papel do acusador de Satanás é o de acusar. E Satanás não ficou quieto quando Deus disse a respeito de Jó. Como ele não ficará, provavelmente, todas as vezes que Cristo ora por você, que ele intercede por você e que ele defende, dizendo constantemente que ele pagou o preço por esse pecado que você cometeu hoje. E aí, então, Satanás responde ao Senhor no verso 9. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, de sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se não blasfema contra ti na tua face. E então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Em resumo, o Satanás disse para Deus que Jó era quem ele era porque ele era rico. É lógico, ele tem tudo, ele tem casa, tem boa casa, ele tem milhares de camelos, tem milhares de jumentos, tem milhares de servos. Ou seja, não tem ninguém como ele em todo o Oriente. Ele é o homem mais rico do mundo. Como é que um homem assim vai ser triste? Como é que um homem assim vai pecar? Ele não tem o que invejar, ele não tem o que cobiçar, porque tudo que ele quer, ele tem. É como eu ouvi de um pastor amigo meu uma vez, dizendo assim, que ele pregava sobre essa questão de dinheiro não traz felicidade, cuidado com a ilusão. No final do culto, um senhorzinho bem humilde procurou ele na porta da igreja, deu um abraço, falou: pastor, muito obrigado pela sua palavra. Pastor, eu acredito mesmo que dinheiro não traz felicidade, mas é pecado orar para Deus me dar só um pouquinho para eu ter certeza que não traz felicidade mesmo? Porque se eu tivesse só um pouquinho de dinheiro, eu podia testemunhar que de fato não traz felicidade. No fundo, às vezes a gente... Eu não sei se ele falou brincando ou não, mas ele falou isso pro pastor. O fato é que a gente desconfia que se a gente tivesse um pouco mais, a gente poderia ser mais feliz. Mas a alegria de Jó não estava nessas coisas. Deus o abençoou porque Deus quis, não porque Jó mereceu. Assim como o livro de Provérbios ensina pra gente. É Deus quem dá, é Deus quem tira bens materiais, é Ele quem empobrece, é Ele quem enriquece. E Tiago depois vai nos explicar que tem um propósito para tudo isso. E nós glorificamos a Deus na condição em que estamos. Porque o nosso maior tesouro não é o que Ele dá, é Ele mesmo. Se Ele deu muito, esse muito não é melhor do que Ele. E se Ele deu pouco, a gente tem tudo o que muitos que têm muito não têm, que é Ele. Então não é a isso que nos apegamos, não é isso que muda a nossa vida, mas o diabo não sabe disso.
Na cabeça do diabo, Jó era quem era porque ele tinha tudo que tinha. Porque Deus abençoou demais a ele. Então Deus permite que o Satanás venha e estenda a mão contra Jó e tire tudo que ele tivesse, menos a sua vida. Verso 13. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando juntos. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo, mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo do céu, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então, Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Eu imagino que nenhum de nós aqui jamais passou por isso. Se eu estiver enganado, depois você me procura no final. Mas eu nunca conheci alguém que num único dia perdeu 7 filhos e 3 filhas. E que antes de receber a notícia da perda desses filhos, dos 10, e eu sei que um só muitas vezes vale como 10, mas por quantos não valem esses 10 que Jó viu crescer, que Jó orava por? Mas antes disso, ele soube que todos os servos dele, que trabalhavam no cuidado de todas as suas empresas, digamos assim, estavam mortos. E as famílias desses servos? O que Jó faria com elas? E os filhos desses homens que trabalhavam para ele? Ele soube que toda a sua fonte de renda, os seus animais, os seus rebanhos, tudo o que ele possuía, ou havia sido morto ou havia sido roubado. Ele não tinha mais nada. Ele não tinha mais fonte de renda. Você não tem mais de onde tirar dinheiro. Você não tem mais animal que possa te servir de bem para você vender e fazer alguma coisa, comprar dinheiro. Você não tem. Você não tem mais fonte de renda, você não tem mais bens, você não tem mais nada. Você não tem mais as pessoas que trabalhavam para você porque estão mortas. E você acaba de receber a notícia que você perdeu os 10 filhos que você tinha. É até difícil imaginar a dor no coração desse homem. A coisa é tão fora da realidade que a gente nem consegue trazer pra gente. A gente fica só imaginando no intelecto, né? O cara perdeu tudo. Nossa, deve ser difícil. Mas a gente não faz ideia do que isso pode ter significado para ele. É só quando a gente perde um filho, quando a gente perde um ente querido, uma pessoa que a gente ama, já devasta o nosso coração. Você imagina essa condição multiplicada em muito. Eu me lembro num dos estudos que eu fiz, né, mais ou menos 2010, mais ou menos, um colega meu de sala, ele chegou no final do dia, era uma matéria que a gente estava tendo o dia inteiro, e aí então ele pediu para que o professor e nós ali que estávamos com ele orássemos pela mãe dele, por ele também, porque ele estava vindo do velório do irmão dele. E ele era um estudante ali com a gente, né? E aí ele contou um pouco da história. Nós éramos em 6 na nossa casa. Era meu pai, a minha mãe e 4 irmãos. O meu pai morreu alguns anos atrás. Há poucos anos atrás morreu o meu irmão mais velho. Depois morreu o meu outro irmão. E hoje eu fui enterrar com a minha mãe e o meu outro irmão. Agora sou só eu e minha mãe. E eu gostaria de orar, de que vocês orassem por mim. Porque a minha mãe não entende por que essas coisas acontecem, por que toda essa tristeza tem vindo sobre a nossa família. E aí ele testemunhou que no funeral, no velório do irmão,
Ele não disse nada porque não conseguiu, mas a mãe, num dos últimos momentos ali, depois do pastor ter dado uma palavra, antes deles fecharem o caixão, disseram se ela queria falar alguma coisa, ela disse, olha, eu não consigo, em sã consciência, glorificar a Deus nessa hora. Eu não consigo conscientemente e alegremente dizer glória a Deus. Mas eu sei que um dia eu vou dar glória a Deus. Eu sei que um dia eu vou entender por que isso aconteceu. Hoje eu glorifico a Deus com a fé de que o meu Deus é bom e sabe o que está fazendo. Mas eu não sei por que Ele está fazendo o que Ele está fazendo. O meu coração não está feliz, mas eu sei que um dia Ele vai estar. Porque eu sei que um dia eu vou entender que o que Deus fez para esses meus 3 filhos que agora estão com Ele era o melhor. O nome disso é fé. E a certeza de que tudo está nas mãos de Deus. Quando Jó diz aqui, foi o Senhor quem me deu, e é o Senhor quem tomou, bendito seja o nome do Senhor, ele reconhecia que todas as coisas pertencem ao Senhor, e se nós temos o Senhor como a nossa maior esperança, a nossa rocha segura, o nosso bem mais precioso, e aquele com quem, se estivermos, nós teremos tudo, e todos que com ele também estivermos, como os nossos filhos, se com ele estiverem, nossos cônjuges, se com ele estiver, todos, nós nunca nos perderemos. Se com Cristo estivermos, isso dá esperança. Não estou falando que dá alegria. Às vezes não dá nem paz, mas dá esperança que conduza à paz. E que depois enche o nosso coração de alegria, pela certeza de que a morte não existe mais. Jó só pôde dizer o que disse e só pôde fazer o que fez, dizendo, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. Ou seja, eu não trouxe nada para esse mundo. Que expectativa eu poderia de querer levar coisas desse mundo? Enquanto eu aqui estive, eu recebi de Deus muita coisa, inclusive filhos. Mas se Deus quiser tomá-los para si, eles não são meus, eles são de Deus. Deus apenas os confiou para que eu cuidasse, para que eu afiasse essas flechinhas. Salmo 127, os filhos são como flecha nas mãos do guerreiro, não é? Flechas na aljava. São flechas que ele me deu para preparar para que um dia fossem lançadas para um lugar que eu mesmo nunca estaria e nunca chegaria. Assim são os filhos. Eu preparei meus filhos, eu orei pelos meus filhos. Eu me preocupei que talvez eles tivessem pecado e blasfemado contra Deus em seu coração, e eu fiz isso continuamente. Mas o Senhor quis recolher essas 10 flechinhas. Bendito seja o nome do Senhor, elas estão com Ele. E o texto diz aqui que em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Isso é muito diferente de muitas teologias do nosso dia e de muitas pregações do nosso dia, que dizem assim para você, você tem que procurar o que está acontecendo na sua vida. Você acha normal você perder o teu trabalho? Você acabou de receber o seu salário, agora vem um ladrão e rouba tudo? Pode procurar que tem pecado na tua vida. Você está doente, não está? Pode procurar, alguma coisa não está certa na tua vida com Deus. O filho morreu? Morreu outro? O que Deus está querendo te ensinar? Eu confesso aos irmãos, às vezes eu tenho até uma ânsia, sabe? De certos pregadores que querem ver motivo do castigo de Deus em tudo que acontece na vida são pessoas que não conhecem o Deus da Bíblia. São pregadores, são pastores que criam um Deus na cabeça deles. Como se Deus fosse alguém furioso que não vê a hora de ver alguém fazer alguma coisa errada, pá! Sabe? Sabe aquela musiquinha infantil? Cuidado, mãozinha onde toca, cuidado, boquinha o que fala, cuidado, pezinho onde pisa, porque o papai do céu está olhando para você, cuidado, boquinha o que... Eu não sei se os irmãos cantam essa musiquinha, mas ela ensina justamente isso, cuidado. Deus está olhando. Se tocar, pá! Se pega, pá! É assim que o Senhor se apresenta na Bíblia? É esse o Deus da Bíblia? É um Deus que fala para a gente ter cuidado? Meus irmãos, o Deus de Jó não era esse. Não é um Deus que está pronto para punir e flechar e mandar um raio na cabeça. Essa é a ideia dos filhos de trovão, do João e do Tiago, né? O Senhor quer que a gente manda cair fogo do céu? O que Jesus responde para eles? Vocês não sabem de que espírito vocês são. Mandando Deus castigar, punir, tomar cuidado. Não é isso, gente. Se Deus permite que coisas aconteçam, não é porque Ele está punindo, mas porque aquilo faz parte do seu propósito redentor. Mas só quem está com os olhos no Senhor consegue entender disso. Porque quando nós tiramos os nossos olhos dele e nós vivemos aqui, focados aqui, quando algo ruim acontece aqui, a gente perde esse plano. E a gente acha que é porque o que eu fiz de errado aqui?
Então, cuidado em achar que, imediatamente, coisas ruins que aconteçam na sua vida sejam porque o diabo está fazendo, sejam porque um pecado foi a causa. Porque não é isto que o primeiro capítulo de Jó ensina para a gente, e não é isso que o livro inteiro de Jó ensinará para a gente. Bom, mas aí a gente entra no capítulo 2, que diz assim: num dia em que os filhos de Jó, normalmente, Bnei Elohim, que filhos de Deus significa anjos e demônios. Aqui no livro de Jó, em outros livros significam outras coisas. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se diante do Senhor, e então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Então o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele, para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele. Um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida, mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Que Deus nos livre de dizer essas mesmas palavras sobre nós para Satanás, não é? Deus disse para Satanás: você pode fazer com ele o que você quiser, só não mata ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos da planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher dele disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? E em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. A passagem é muito simples, não é? Satanás recebe a autorização de Deus, ele vem e fere a saúde de Jó, e tendo sua saúde ferida, a intenção era que ele agora blasfemasse, agora ele reclamasse, agora ele murmurasse, agora ele questionasse: onde está Deus? O que é que eu fiz? Onde está o meu pecado? Por que tirou os meus filhos? Mas Jó em nada disso pecou, em nada disso questionou, em nada disso reclamou, em nada disso, enfim, agiu pecaminosamente. E aí então a esposa dele, que não foi tirada dele, e às vezes eu vejo os irmãos, às vezes brincam, né, com a esposa de Jó, mas eu sempre, no livro eu faço isso, né? A gente tenta se colocar no lugar dessa mulher. Tenta se colocar no lugar dela. Ela viu os 10 filhos dela. Ela gestou essas 10 crianças. E ela também recebeu a notícia que ela perdeu 10 filhos. 3 filhas e 7 filhos. Ela também soube que toda a fonte de renda da família dela não existe mais. Ela conhecia aqueles servos que trabalhavam com o marido dela. E ela também ouviu que eles estavam todos mortos. Eram pessoas da família. Imagina a dor e a devastação no coração dessa mulher. Quando ela chega e vê o marido dela agora inválido, impotente, incapaz de sair para pedir comida na rua, para mendigar, nem isso Jó prestava mais. Com tumores abertos do pé à cabeça, com feridas purulentas, tumores que se abriam e pus caía. Imagina moscas ali, imagina a angústia, e tem que quebrar um vaso e se raspar. Não dá para trabalhar, não dá para viver, não dá nem para comer. E essa senhora olha para ele e diz: como é que você conserva a tua integridade, Jó? E aí, em hebraico, aqui, a maioria das traduções traduzem amaldiçoe a Deus e morra. A palavra em hebraico não é amaldiçoe, é a palavra barahá, que vem de baruque, de barak, que é abençoe. E em hebraico, a hebraica é uma língua muito antiga e muito simples, muito pequena. Tem poucas palavras. O português tem 100 vezes mais palavras do que em hebraico. E uma palavrinha, às vezes, pode significar muita coisa. E a palavra barahá pode significar amaldiçoar também. Mas é 1% de 99% das vezes. E por alguma razão, os tradutores, há muitos anos,
tem optado por essa opção. Mas o que ela disse é Barahá Adonai Vamut, abençoe a Deus e morra. Ou amaldiçoe a Deus e morra. Existe uma grande discussão se ela falou para Jó amaldiçoar a Deus ou abençoar a Deus. Mas é a mesma palavra em hebraico. Só quero deixar isso aqui para os irmãos saberem. Mas Jó, quando olha para ela, Jó não acha que aquilo é do coração dela. Porque ao invés de Jó chamá-la de louca, o que Jó fala? Você age, você fala como uma doida. Ou seja, você não é isso. Você fala semelhante a uma pessoa doida. Você fala como se fosse uma doida. Você não é isso. Por que você está falando assim? Até nisso ele não peca, porque ele poderia mandá-la se afastar. Fecha sua boca, olha o que você está falando, para de ser isso e aquilo, e aí dar os adjetivos que quisesse, mas não, até nisso ele não erra, ele diz, você parece essas mulheres loucas, coisa que você não é. Nós temos recebido tanto bens da parte do Senhor, por que não receberíamos também o mal? Ou seja, para Jó, quem havia feito tudo com ele? Quem havia tirado seus 10 filhos? Quem havia tirado sua fonte de renda? Quem havia tirado sua saúde? Quem para Jó? Deus. Mas na prática, quem foi que fez? Satanás. Com a autorização de Deus. Mas Jó olha para Satanás? Nós temos que amarrar o inimigo. Nós temos que, presta atenção, porque ele está aqui. Nós temos que mostrar quem manda nesse território. Vamos ungir essa praça. Vamos amarrar esse endereço. Vamos selar esse espaço. Porque aqui nós temos que agora montar uma cobertura espiritual para dizer para as forças... Irmãos, Nós não sabemos de quem nós somos. Nós não sabemos a que poder pertencemos. Nós, principalmente nós hoje, não sabemos que autoridade nos cobre, que é o sangue do Cordeiro de Deus, e que nada passa por ela, nada passa por esse sangue, por essa autoridade, nada pode nos ferir, nada pode nos tocar, nada pode nos fazer o inimigo se o Senhor Deus não permitir. Isso não é só agora, isso é desde sempre. O diabo não pode dar um passo sem que Deus lhe autorize. Satanás não pode relar, não pode trazer nada. E mesmo que ele traga, os teus olhos não podem se desviar olhando para o diabo. Ainda que seja o diabo que tenha dado aquele tapa na sua cara. O que você vai dizer? Foi o Senhor quem deu. Porque se o Senhor não tivesse permitido, o diabo não teria chegado nem perto de você. É uma ignorância nossa quando nós falamos o diabo está fazendo, o diabo está agindo. Sim, em última instância, ele pode ser até o meio. Mas a lição, a grande lição que Deus nos dá por meio do seu servo íntegro, de quem ele se alegrava muito, chamado Jó, é que quando tudo isso acontecer e nós tivermos certeza que foi Satanás quem fez, da nossa boca isso não sai. Da nossa boca nós diremos sempre, o meu Deus é soberano, é o meu Deus quem está fazendo. Isso me lembra de uma historinha, eu contei ela até domingo agora passado na minha igreja, que eu ouvi há muitos anos atrás. Eu sei que muitos pastores já contam essa história, porque ela é muito conhecida, está em vários livros. E aconteceu, talvez você já tenha ouvido também, já tenha contado nas suas igrejas, mas de uma senhora, que ela era de uma igreja, ela, o filho, o marido morreu, uma família muito simples, muito humilde, muito pobre mesmo. E aí então, a igreja estava ajudando, uma igreja simples também, que não tinha muito o que fazer, mas estavam ajudando, mas estava uma semana sem ajudar, e aquela senhora não tinha comida, e o menino não tinha conseguido trabalho. E eles estavam quase 3 dias sem ter o que comer em casa. E tinha na mesma rua dela e do menino, algumas pessoas que mexiam com umas religiões meio estranhas, que eram satanistas. Algumas religiões que mexem com espíritos e tudo mais. E eles ficaram sabendo da situação dessa senhora, e como eram vizinhos ali no mesmo quarteirão, vamos montar uma cesta, mas não dessa cesta, vamos montar um negócio caprichado, levar roupa pro menino, vamos levar mistura, vamos montar um negócio assim, bom. E quando a gente chegar lá e ela perguntar, a gente fala, a gente trata ela bem, a gente fala que foi o diabo que mandou. A gente vai ver a cara dela agora. E fizeram isso. E levaram aquilo tudo, chegou no portão daquela senhorinha, bateram palma, ela disse, meus filhos, tudo bem com vocês? Tenho orado sempre por vocês, pelas pessoas aqui, muito obrigado, tal. É que a gente está vendo aqui a senhora, sinto muito aí pelo seu marido, né, que faleceu.
E uma pessoa aí passou, pediu para entregar isso daqui para a senhora. Não sei se a senhora está precisando, se não tiver também nos desculpa, mas não, eu estava precisando demais. Deus sabe, meu filho, nossa, o quanto que eu estou precisando. Tem quase 3 dias que eu e meu menino não come. Nossa, Deus que abençoe, que bênção. E eles só esperando para ela, a hora que ela ia perguntar, né, quem é que mandou. E eles ali tentando, enrolando, porque ela já estava querendo entrar, e sem fazer pergunta. E eles enrolando, e até que ela não tinha mais o que fazer, ela deu as costas, e aí eles olharam um para o outro e viraram: senhora, a senhora não vai perguntar quem mandou? Aí ela vira e fala: meu filho, não precisa, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Então eu agradeço a Deus, importa quem mandou, viu? E depois ela contou, enfim, essa história chegou para nós. Mas essa é a história, irmãos. Por que a gente bota o olho nesse ser que está condenado e cujo castigo já está decretado, como se ele tivesse poder e autoridade sobre aqueles que são o templo do Espírito Santo? Nós sabemos a quem pertencemos, e quando coisas ruins acontecem conosco, nós devemos glorificar a Deus e reconhecer que Deus não deixou de ser bom. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E muitas vezes as perdas podem nos levar ao desespero e ao fundo do poço, mas é manter os olhos em Cristo, manter os olhos na bondade, soberania e nos propósitos que são incompreensíveis do Senhor, que nos sustentará até o fim. Para que a gente possa dizer como aquela mãe do meu amigo: eu não consigo agora conscientemente dar glória a Deus, mas um dia eu sei que eu vou dar, porque eu sei que o meu Deus é bom. Agora o meu coração está rasgado, mas eu sei que Ele é bom. E um dia eu vou olhar feliz e certa de que aquilo foi o melhor. Hoje eu não entendo. Então não esperem me ver sorrindo no funeral do meu 3º filho. E Deus não espera que você sorria. Deus espera que você chore. A gente não pode se esquecer que no funeral do amigo, Jesus fez o quê? Ele chorou. Jesus não quer que você seja um super-homem, uma super-mulher. Não fica triste não. Confia em Deus. A lágrima e dor e tristeza é sinal de falta de confiança? Não, é sinal de que nós estamos num mundo mau. E nós choramos por esse mundo mau. Choramos porque as coisas estão como estão. Choramos porque tudo ainda está como está. E enquanto choramos, oramos. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Porque por enquanto o que nós vemos é morte, engano, violência, destruição, dor e luto. E enquanto tudo isso está, nós choramos e choraremos até aquele dia, quando não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais luto. Mas até lá, você vai chorar, você vai sentir, e eu também. Mas sem tirar os olhos do Senhor e sem deixar de confiar que Ele continua sendo bom, e Ele nunca deixará de ser bom, e Ele nunca deixará de ser soberano, e nada está fora dos seus propósitos para a vida daqueles que o amam de todo o coração. Depois que isso tudo passou, chegam os conselheiros de Jó. Os amigos de Jó. Irmãos. A Bíblia fala muito sobre conselhos e conselheiros. Há conselheiros que são uma bênção, mas há conselheiros que são como os amigos de Jó. Pessoas que se comportam como deuses de fato, que olham para nós de cima para baixo, que querem apenas confrontar-nos com o nosso erro, mostrar os nossos erros e pecados, e não tem nada de errado, a gente, principalmente como pastor, irmãos na fé, a gente tem que fazer isso, mas não com aquela atitude que Paulo orienta em Gálatas 6, versículo 1, com o espírito de brandura, cuidando para que nós mesmos não caiamos no mesmo pecado daquele irmão. Esses amigos de Jó não chegaram com um espírito de brandura. Eles chegaram olhando de cima para baixo, como se fossem médicos diagnosticando a doença e mostrando a cura. Olha, Jó, o que aconteceu com você foi isso. Para você sair disso, tem que fazer aquilo. Porque se fizer aquilo, o resultado vai ser isso outro. Sabe, algo bem... a gente chamaria hoje na psicologia de behaviorista ou comportamental. Tá assim, faz assado que vai ficar desse jeito. Tanto no behaviorismo psicológico, isso é um absurdo e não existe,
como no aconselhamento, isso também não existe. Não é assim que a vida funciona, não é assim que o mundo funciona. E é curioso que tanto nesse ambiente secularizado quanto no ambiente cristão religioso, quando não dá certo aquilo que o terapeuta, o conselheiro falou, eles botam a culpa em quem? No cara. Não, é porque você não tem fé. Ou não, é porque tem algum outro pecado escondido que você tem que descobrir. Ou o terapeuta vai dizer, não, é porque você não fez exatamente aquilo que eu fiz. Ou faltou mais isso de fazer. As coisas não são assim. E nós devemos tomar muito cuidado para analisar aquilo que está fora, sendo que nós não conhecemos o coração das pessoas. E nós somos muito rápidos nisso. Nós julgamos o que vemos. E não está nada de errado. Jesus nos orientou a julgar o que ouvimos e o que vemos. Mas que está claro, e visível, e certo, patente. Mas aquilo que é motivação e a gente não vê, é proibido que julguemos. É olhar para as pessoas e desconfiar do que estão achando, desconfiar do jeito, desconfiar disso, desconfiar daquilo. Era o que acontecia, porque esses amigos de Jó não sabiam o que estava acontecendo, mas eles julgaram. Eles tinham certeza que ninguém passaria pelo que Jó passou se não tivesse pecado. Alguma coisa tem. Eu não vou ler, obviamente, não dá tempo. Eram os meus planos. Mas como eu sei que vocês não ficariam até 6 da tarde, então a gente vai pular lá para o fim de Jó. Porque ao longo de todo o livro de Jó, o que nós encontramos o tempo absolutamente inteiro é acusação em cima de acusação de que Jó havia cometido coisas que eram a razão pela qual ele estava sofrendo. E Jó, por outro lado, se defendia, até o momento que ele começou a, de fato, pensar, mas será que eu realmente não fiz alguma coisa? Porque o próprio Deus disse que ele não fez. O próprio Deus disse que ele era reto, íntegro, se desvia do mal, não tem ninguém como ele na terra. Mas os conselheiros falaram que não, que ninguém passa pelo que passa se não tiver pecado no coração. Jó começou a, de fato, ouvir os conselheiros. Jó começou a questionar a sua própria integridade, ou as suas possíveis falhas que ele mesmo não estava percebendo. E então, no meio de tudo isso, antes de Jó enlouquecer, ele disse algo extraordinário, que é algo que você e eu temos que guardar sempre no nosso coração, que está em Jó 19. Texto muito famoso. A partir do versículo 23, você certamente conhece esse texto. Jó 19, 23. Quem dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo e os meus olhos o verão e não outros. De saudade o meu coração desfalece dentro de mim. Jó tinha certeza que no fim o seu Redentor se levantaria e esta pele adoecida seria restaurada pela bondade de Deus. Jó tinha certeza que Deus não nos criou para o sofrimento. Jó tinha certeza que Deus não nos criou para a dor. Ele tinha certeza que aquilo era apenas um momento, aquilo era apenas um vale da sombra, da morte, era apenas uma depressão pela qual passava, mas que ele logo sairia dali. Essa depressão, esse vale, essa alteração no terreno da vida não seria o fim. O fim da vida não seria o fundo do poço, o fundo do vale. O fim seria a sua carne restabelecida e os seus olhos glorificados olhando para o seu Redentor. É essa a esperança que sustenta o nosso coração em meio à dor. É essa esperança e segurança que sustenta o nosso coração. Quando nós, que ontem estávamos nos pastos verdejantes, agora estamos no vale da sombra da morte. A ter a certeza que Ele nos fará subir e assentar à sua mesa. E o nosso cálice transbordará. E a sua bondade e a sua misericórdia certamente nos acompanharão todos os dias da nossa vida, até que Ele venha. É essa segurança que Jó tinha, enquanto seus olhos estavam postos no seu Redentor, que ele sabia que estava vivo e que por fim se manifestaria. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Essa era a certeza de Jó. Mas aí então, caminhe comigo para o capítulo 36, 37. Entre o 36 e o 37 é quando a coisa fica feia, porque é quando os últimos começam a falar, o Eliú e tal, e o Jó também começa a falar algumas coisas que não deveria, porque aí o próprio Jó começa a dar ouvidos. A gente vê isso no 37, 14. Dê ouvidos a isto, Jó, pare e pense nas maravilhas de Deus. Será que você sabe como Deus comanda as nuvens? E começa a fazer uma série de perguntas. Aqui é Eliú falando com Jó.
falando da soberania de Jó, de Deus, falando da soberania de que se Deus controla todas as coisas, ele controla a vida de Jó. E se alguma coisa dá errada, é porque Deus está fazendo isso para mostrar para Jó. Esse Eliú aqui foi o pior dos amigos, além daqueles outros que vieram antes. E o Jó, um pouco antes aqui dessa passagem, um pouco antes do capítulo 37, também começou a questionar. O próprio Jó começou a falhar, inclusive a amaldiçoar o dia que ele nasceu, inclusive dizendo que uma criança abortada era mais feliz do que ele. Jó. Ou seja, de alguma maneira, esses conselheiros conseguiram desviar o coração de Jó da palavra de Deus, tentando confrontar Jó com um suposto pecado de Jó que nem o Jó estava conseguindo encontrar. Irmão, só um parênteses aqui. Se de fato existir algum pecado na vida sua ou de alguém a quem você aconselha, é óbvio que você tem que apontar esse pecado. Não é para passar a mão no pecado, não é para ser omisso diante do pecado, mas não é para ser como os amigos de Jó, olhando de cima para baixo. É para se colocar ao lado, chorar com a pessoa e com um espírito de brandura, vós que sois espirituais, aconselhai o tal, que é o que Paulo fala em Gálatas 6:1, com amor, buscando mostrar àquela pessoa que a motivação do coração dela pode estar trazendo escândalo, pode estar ferindo a outros e está sendo um pecado diante de Deus. Aconselhamento bíblico e confrontar o pecado é algo certo, mas não é o que está acontecendo aqui. E não é como muitos agem no meio cristão. No capítulo 38, então, Deus começa a falar. E é a parte final do texto. A partir do capítulo 38, versículo 1, nós lemos assim: Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó: Quem é esse que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Veja, Deus diz, obscurece os meus planos, Deus, com palavras sem conhecimento. A gente não sabe aqui se ele está falando de Eliú, do próprio Jó ou daqueles outros amigos que vieram antes, ou de todos. Eu desconfio que seja só de Jó que Deus está falando aqui. Porque eu desconfio que Deus meio que ignorou aqueles conselheiros. Mas quando Jó, ele passa a fazer as mesmas questões que o Eliú fez, aí me parece que Deus se incomoda com isso. Porque Jó deixou a sua integridade e começou a questionar o próprio Deus e a desconfiar da bondade de Deus, mesmo quando permitindo tragédias na sua vida. E Deus diz para Jó no verso 3, capítulo 38, cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. E aí, meus irmãos, capítulo 38, capítulo 39, capítulo 40, são perguntas de Deus para Jó. Vamos ler só algumas para a gente ver o nível delas. Verso 4 do capítulo 38. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você o sabe? Quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre que estão firmadas as bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Ou quem encerrou o mar com portões? Quando irrompeu do ventre, quando eu lhe pus as nuvens por vestimenta e a escuridão por fraldas, quando eu lhe tracei os limites e lhe pus ferrolhos e portas e disse, até aqui você pode chegar, mas desse ponto não passará, aqui se quebrará o orgulho das suas ondas. Aí Deus continua perguntando para ele se ele sabe de onde vem a luz, de onde vem a escuridão, de onde vem a neve, de onde vem a chuva, de onde vem o gelo, de onde vem a geada, de onde vem o orvalho. Se ele sabe como são as leis que governam os céus, o sete estrela, o Orion, a Ursa Maior, as constelações, ele faz perguntas sobre galáxias e constelações para Jó. O que Jó responde? Responde nada. Vai responder o quê? Primeiro que ele não sabe a resposta. E segundo que não é para responder. Quando Deus pergunta é para você ficar quieto. É para você pensar. Lembra da história do Elias? O que você está fazendo aqui, Elias? Não é para você responder. E quando responde, fala besteira. Pergunta de animais. Da corça. Da cabra montanesa. Que é uma coisa linda saltando nas montanhas. Dá um desespero achando que aquele bicho vai cair dali. Das águias. De outras aves. Dos leões. Do boi selvagem. Deus pergunta de tanta coisa, como se dizendo, Jó, se eu sei de tudo que acontece nos mares, de tudo que acontece nas montanhas, de tudo que acontece nas selvas, de tudo que acontece nos céus, você acha que eu não sei o que está acontecendo na sua vida? Se eu cuido de tudo, você acha que eu não estou cuidando de você? Por que você está perguntando? Fica quieto. O silêncio cura. As perguntas podem nos matar. Dependendo da motivação, dependendo da fúria, dependendo da maneira como elas vêm de dentro de nós. Não são perguntas, são blasfêmias. No capítulo 40, no verso 3, é quando Jó abre a boca.
Mas já fecha rapidinho também. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão sobre a minha boca. Uma vez falei e não direi mais nada. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. E aí o Jó pôs a mão na boca e não falou mais. O que eu vou falar? Eu pequei quando eu abri a boca para amaldiçoar o dia que eu nasci, para amaldiçoar o dia que eu casei, para amaldiçoar o dia que eu fui para o ministério, para amaldiçoar o dia que eu deixei a faculdade, o dia que eu deixei o emprego, para amaldiçoar o dia... Eu pequei. Na verdade, o peixe morre pela... E a gente também, muitas vezes. E aí, no mesmo capítulo 40, Deus continua. Agora do meio de um redemoinho. Falando com Jó. Capítulo 41. E aí no 42... o Jó fala de novo, verso 1, último capítulo. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntas: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque vou falar, farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Irmãos, esse texto para mim é extraordinário. O verso 5. Jó diz: eu te conhecia só de ouvir. O homem que conhecia a Deus só de ouvir falar era o homem mais reto, íntegro e temente a Deus da face da terra. Homem que Deus olhava para baixo e dizia para os anjos: não tem ninguém como ele na terra. E esse homem está dizendo: eu te conhecia só de ouvir falar, Deus. Agora eu te conheço. Se agora eu te conheço, o quanto que ele não conhece agora? E o que fez ele conhecer mais a Deus? Perdas, dores, luto, sofrimento, vales. Você acha que Deus não pode usar essas coisas como um propósito para nos ajudar a conhecê-lo melhor? Nada que aconteça de ruim na sua ou na minha vida vem do diabo. Ainda que Deus tenha permitido que ele tenha ali uma coparticipação. Mas coitado, ele não pode mais do que aquilo. Porque nós sabemos quem é o nosso escudo. Nós sabemos de quem recebemos a armadura que nos protegerá até o fim. Nós sabemos nas mãos de quem nós estamos. Davi escreveu em alguns salmos, o Salmo 119 tem algumas vezes essa citação também, não é? Foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu conhecesse os teus mandamentos. Eu me lembro sempre de Tiago. Vocês lembram de Tiago? Vamos abrir lá em Tiago, vai. Eu já estou encerrando, tá, irmãos? Fiquem tranquilos. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Às vezes eu brinco lá na igreja para os irmãos, no final do culto, se cumprimentarem desejando isso aqui para a semana um dos outros. E eles nunca me ouvem. Tiago 1,12 diz assim: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. Aliás, perdão, é verso 2. Tiago 1,2. O 12 também, mas o 2. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Então, assim, o Espírito Santo está dizendo aqui, por meio de Tiago, que a gente é muito feliz quando a gente passa por muita provação. Então, antes de você ir embora, a gente podia fazer isso amanhã, no final da conferência, quando vocês se abraçarem, se despedirem. Se for ver só ano que vem, olha, Deus te deu um ano cheio de provação. Olha, eu desejo muita luta, sofrimento. Espero que não perda nada, assim, né? Mas assim, aquilo que dá para sofrer, sofra muito. E que você seja feliz em meio à dor e ao sofrimento. Eu tenho certeza que ninguém vai me ouvir aqui também. Mas o Tiago está dizendo: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias... Quem é que fica feliz passando por provação? Você fica feliz quando você passa por provação? Oh, que alegria! Estou numa prova, meu irmão. Que tá uma bênção essa prova. Não parece contraditório? É contraditório. Dependendo do lugar onde os nossos olhos estão. Porque se os nossos olhos estiverem onde os de Jó agora estão, e os olhos dele nem estavam tanto assim, porque agora ele diz: de fato, agora eu te conheço, os meus olhos te veem. Te veem como? Eu sei que acima dessas chuvas escuras, desses raios que me dão medo, está a mão de um Deus que conduzem as nuvens.
Esse Deus que conduz e sabe que eu estou aqui debaixo. E que me protege enquanto faz com que essa nuvem negra passe sobre mim. Nós sabemos nas mãos de quem nós estamos. E a história de Jó termina, e isso é muito curioso também, com os 3 amigos dele, não é? A cena final, recebendo palavras de que a ira de Deus se acendeu contra eles. E que Deus os puniria por aquilo que falaram. O Elifaz, o Bildade, o Zofar e o Eliú também, que não é citado aqui, porque eu acho que o caso dele era... Não sei se Deus ignorou ele, porque ele era o mais novo e o que se achava mais. E que eu achava que os mais velhos e os outros eram... Enfim. Mas Deus iria julgá-los por aquilo que eles aconselharam de forma indevida a Jó. Mas aí então Jó faz algo muito especial. Jó ora por eles. Jó intercede por eles. E quando Jó orava por seus amigos, a saúde de Jó ainda estava ruim. Jó não tinha nenhum filho mais. Jó não tinha bens mais. Mas ao invés de orar por si, Jó ora pelos amigos dele. Porque ele sabe o que Deus faria com os amigos. E enquanto que Jó está orando pelo problema agora dos amigos, que Deus começa a restaurar tudo na vida de Jó. Será que Deus não quer dar uma lição para a gente com isso? Com essa história que ele testemunha para nós nas Escrituras? Que nas nossas dores e sofrimentos, importa que nós não apenas oremos pela nossa própria vida, porque há pessoas que sofrem também. Oremos pelos outros. Há pessoas que estão passando por problemas piores do que os nossos. Há pessoas que estão lutando e passando por dores, talvez mais dolorosas do que as nossas, embora é muito difícil mensurar isso. Mas mesmo que seja menor do que a nossa, há uma outra mãe chorando. Há um outro marido ferido. E Deus se alegra em que nós intercedamos pelas pessoas. Vou encerrar com 42, verso 10, que diz que o Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos. Ele não ouviu pelos amigos. Você está orando pelos amigos, Jó? Então eu vou abençoar você. Faça isso você também. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha antes. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos os que o haviam conhecido antes, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram por todo o mal que o Senhor tinha enviado sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Ele veio a ter 14.000 ovelhas, o dobro. 6.000 camelos, o dobro. 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas, o dobro de tudo que tinha antes. Também teve... 7 filhos e 3 filhas? Não deveria ser o dobro? Mas é o dobro. Porque aquelas 3 meninas e aqueles 3 rapazes que morreram, eles estão vivos com o Senhor. E agora, hoje, no dia 28 de junho de 2025, o Jó e a esposa dele têm quantos filhos juntos lá no céu? 20. Os filhos que se algum dia você perdeu já algum filho, você não perdeu. Ele está apenas guardado em algum lugar. Não importa se você tenha perdido ele quando ele estava no 4º mês de gestação ou no 1º mês de gestação. Conte, coloque na conta. É filho. Não está aqui. Está num lugar melhor. Para onde você está indo? Ele já chegou no lugar onde a gente vai. Jó deu em dobro tudo que ele tinha. E agora, ele não tem mais só os 10 filhos que agora estão com o Senhor. Ele tem outros 10 aqui na terra. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda de Késia, a terceira de Queren-Hapuk. Em toda aquela terra não havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E o seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Depois disso, Jó viveu mais 140 anos e viu os seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. E assim Jó morreu após longa velhice. Irmãos, nós aprendemos muito com a vida desse servo de Deus. Jó nos ensina que a dor é real e que nós não estamos livres dela. Jó nos ensina que Deus, ele não permite que coisas aconteçam com os seus servos sem que ele saiba. Há um propósito por trás de tudo. E é por isso que nós podemos nos apegar ao Senhor e esperar que ele não nos abandone, que o nosso Redentor também está vivo e que a dor não será o fim da nossa caminhada. A gente só está passando por uma luta, por um vale,
por um vale da sombra da morte muitas vezes, mas Ele vai tirar os nossos pés dali, porque nós sabemos que Ele está vivo e que por fim nós estaremos assentados à sua mesa. A esperança não está no que nós sentimos na hora, a nossa esperança está em quem o nosso Deus é. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela riqueza da Tua graça e da Tua bondade, que nos permite conhecer quem o Senhor é, olhando para histórias de Teus servos como esta. Dá-nos a firmeza que Jó teve. Dá-nos, ó Deus, as certezas que também estiveram um dia em seu coração, para que as dores, as lutas, as perdas não nos levem para um desânimo que nos faça até mesmo a enfermar física e mentalmente. Guarda-nos para que não cheguemos lá. E se caso algum de nós viermos a chegar, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos cure, que o Senhor nos restabeleça a saúde física e mental, para que o nosso coração nunca deixe de crer e de trazer à memória o Deus precioso que temos e que com promessas tão incríveis promete cuidar de nós, mesmo que às vezes silenciosamente, como esteve ali no caso de Jó. Obrigado por seres esse Deus tão precioso, que nós não merecemos, mas que nos trata dessa forma. Louvado seja o Senhor hoje e sempre. Por Cristo Jesus. Amém.